Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilidade, na boa. Aquela tradicional quinta-feira, 29 de dezembro, 10h42 da noite, 13 graus aqui na cidade onde eu moro. A gente reclamou tanto que o inverno não chegava, estava quente até 2 semanas atrás, 10 dias atrás. Agora ele chegou. Na verdade, o inverno, quando virou, né, do outono para o inverno, ele realmente chegou mesmo. Parece que ele estava esperando ali na portinha. Tivemos aí uns 3, 4 dias de chuva e acabou já a chuva, mas o frio continua. Aquela quinta-feira onde acabamos de receber a notícia do falecimento do maior de todos, né, João? O rei Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nos deixou aos 82 anos. Sua mãe ainda vive aos 100 anos, mas o Pelé nos deixou agora há pouco, uma notícia triste, né? Todo mundo sabia que estava por vir, né? Já vinha doente, estava internado aí há um mês, a família dele passou o Natal junto com ele agora, acompanhando as notícias, quer dizer, né? E vendo tudo, e, enfim. E agora eles nos deixa. Dia triste não só por isso, mas também por tudo que comentaremos aí nesse episódio que começa agora. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para comentarmos de questões internas essa semana aqui em Israel. É isso, gente. Primeira notícia do bloco, vamos comentar sobre a morte do rabino Chaim Druckmann. Na verdade, falamos dele aí há uns 4 episódios atrás, cerca de um mês. Foi o rabino que deu uma entrevista, era o líder, né, do sionismo religioso, né? Todos os deputados e partidos deputados, né, membros aí do partido sionismo religioso, da corrente, né, não só do partido, mas tinham no rabino Druckmann uma referência religiosa, e ele inclusive disse, né, deu uma entrevista há um mês, e a gente comentou disso no episódio, falando que não se opunha a Medinat Halachá, né, a um Estado que seguisse as leis religiosas, né? A lei religiosa judaica, ele não se opunha que o Estado fosse regido pelas leis religiosas. É isso, João, cantou para subir e não vai ver a Medinat Halachá, né, cara? Pois é, se ele vai ver o Estado o Estado da lei religiosa em vida, né? Ele não viu. Se existe vida após a morte, a gente não sabe, mas a verdade é que a gente está mais perto do que nunca desse conceito que ele disse não ver com o colo, disse não ver do colo, disse não ver problema nenhum, né? Agora vamos pular, vamos por partes. O rabino Chaim Druckmann, você disse bem aí um conceito que é bastante curioso, né? Que é de líder espiritual, né? Do judaísmo religioso, do sionismo religioso. E o sionismo religioso, ele justamente se caracterizou ao longo da história por não ter um líder espiritual, né? Por não, os parlamentos, o sionismo religioso como movimento político, né? Ele é fragmentado em relação à liderança dos rabinos. Eles não têm uma liderança institucional de nenhum rabino, e o partido histórico deles, o Mafdal, e todas as ramificações do Mafdal, não todas, mas a grande maioria das ramificações do Mafdal, as principais, né, as hegemônicas, jamais contaram com um guia espiritual, né? Muito diferente do que acontece com outros partidos e outros movimentos judaicos religiosos, como, por exemplo, o Shas. Se não me engano, em 2013, né, faleceu o rabino Ovadia Yosef, que, além de líder do Shas, era um dos fundadores do Shas, né? Enfim, agora há pouco, um dos principais líderes, né, da corrente lituana, o rabino Kanievski, que também no ano passado faleceu. Enfim, e para não falar das correntes racídicas, que cada linhagem racídica, cada comunidade racídica tem o seu Rebbe, em hebraico o seu Adamor, que é um guia para tudo, né? Que orienta, toma decisões, é consultado com um poder, uma influência sobre a comunidade e de outro mundo. E o sionismo religioso nunca teve isso, era uma anomalia, né? Que a corrente majoritária do sionismo religioso tivesse um guia espiritual, né? Que o Chaim Druckmann se tornou nos últimos poucos anos, né? Ele morreu agora com 90 anos, ele que nasceu num território que era Polônia, hoje é Ucrânia, né? E escapou da Segunda Guerra Mundial, escapou do Holocausto, né? Durante a Segunda Guerra, escondido na União Soviética, e depois os pais mandaram ele para adoção. E por sorte ele foi salvo, porque o navio que os pais usaram para tentar escapar para
para Israel, para a Palestina. Na época foi derrubado por submarinos alemães, né, e ele conseguiu chegar. Enfim, participou do movimento Bnei Akiva, sionista religioso aqui em Israel. E, enfim, foi rabino dos maiores, da maior academia rabínica, da maior yeshivá do movimento sionista religioso aqui. Foi aluno do filho do Rabino Kook, que foi o criador, um dos fundadores ideológicos do sionismo religioso. E, enfim, e fez a carreira dele ali. Foi deputado por muitos anos, nos anos 70, 80, até os anos 90. Saiu de cena, voltou à Knesset nos anos 2000. E aí depois saiu de cena direto em 2005. E ele voltou à cena política, né? Enfim, ele era um deputado, né? Não era líder espiritual, né? E ele voltou à cena política por causa da sua ligação com o Naftali Bennett. O Rabino Druckmann era a principal referência para o Naftali Bennett. O Naftali Bennett o alçou a um sujeito de importância singular na política israelense, e ele, enfim, voltou à cena política, inclusive sendo usado depois como referência pelo Smotrich, porque o Rabino Druckmann ele acabou declarando voto no Smotrich nos últimos anos, né? Enfim, e ele passa por muitos momentos polêmicos. Ele foi visto como um rabino memlarti, né? Quem escuta a gente sabe, já deve ter entendido o que significa essa palavra, como um rabino republicano, neutro e sionista, que dá muita importância ao exército, às instituições do Estado, mas a vida política dele foi recheada de polêmicas nada memlartiot, né? Nada republicanas, né? Por exemplo, uma das vezes ele apareceu naquela varanda em Jerusalém, na Praça de Sion, do lado do Netanyahu, na manifestação que pediu morte ao Rabin. Ele estava lá. Ele não pediu morte ao Rabin especificamente, mas ele estava naquela varanda e foi um dos que não deixou aquela manifestação quando aqueles gritos ecoaram. O Netanyahu também não, diga-se de passagem. Ele, em 2005, ele rompeu com com uma norma, né, que não sei nem nomear, com dificuldade de caracterizar por palavras o significado disso, mas aqui em Israel você tem como se fosse uma questão sagrada sobre o exército sagrado dentro da questão nacional judaica, que o exército é um lugar onde a política não entra, né? Então, você recebeu a ordem do teu comandante, você cumpre. E ele foi um dos rabinos que orientou, em 2005, soldados a descumprirem a ordem dos comandantes na hora de evacuar colonos judeus das suas casas na faixa de Gaza, quando Israel, enfim, evacuou a faixa de Gaza de colonos e de suas forças militares. Né, que foi um escândalo na sociedade israelense essa orientação, não só dele, como de outros rabinos também, e alguns soldados realmente se recusaram, foram presos por recusar obedecer a ordem de seus comandantes, enfim. E essa foi um segundo rompimento dele com as questões institucionais do país, né? Enfim, e essa última que o Marquinhos comentou, né, quando ele foi questionado, mas o que o senhor acha do Estado, da Medinat al-Hara, no Estado regido sob as leis judaicas? Ele falou, olha, isso aqui é um Estado judeu, eu não tenho nenhum problema com o Estado da al-Hara, não, que dentro de casa cada um faça o que queira, mas fora de casa, isso aqui tem que entender que esse é um Estado judeu. Enfim, então isso não tem absolutamente nada de republicano, isso não tem nada de moderado, né? É do Rabino Druckmann. Ele nunca tinha dito isso antes, né? Disse isso no fim da vida, já com os 90 anos. Não sei o que aconteceu com ele, que ele radicalizou um pouco no final da vida. Mas não sei se radicalizou tanto, porque ele também foi parte dos movimentos, dos primeiros movimentos de colonos na Cisjordânia, né? Dos que fundaram a comunidade judaica em Hebron, lá depois da Guerra dos 6 Dias, refundaram a comunidade judaica de Hebron, do Gush Emunim, que foi o primeiro movimento de colonos religiosos, lá nos anos 70, que brigaram com o primeiro governo Rabin para construir as colônias, enfim. Então ele está inserido na luta radical, né, extremista, da direita religiosa há bastante tempo, né? E o Rabino Druckmann, ele foi o responsável pelo Netanyahu não ter sido primeiro-ministro em 2001, basicamente, né? E aí, assim, eu digo isso com dúvidas, mas pelo menos ele foi a desculpa dada pelo Smotrich. Porque o que aconteceu? Em 2001, o Netanyahu não tinha como formar o governo sem que o Uram o apoiasse, né? Ele não conseguiu convencer nenhum dos outros partidos judaicos a participar da coalizão, e o Uram acenou positivamente com participar da coalizão. E aí os partidos ultra-ortodoxos, eles deram a permissão lá para o Netanyahu fechar o acordo com o Uram. Falaram, é preferível que a gente forme um governo com não-judeus do que passe para a oposição. Enfim, as autoridades religiosas lá dos partidos ultra-ortodoxos, tanto do Shas como dos 10 doutorados, deram essa autorização. O Rabino Tal,
né, que é o Rabino do Noam, que é um outro grupo ultra-radical do deputado Avi Maoz, né, que, enfim, que também eram dos discípulos do filho do Rabino Kook, mas que por questões criminais ele acabou perdendo popularidade naquele determinado momento, né, ele também deu essa autorização. O rabino que orienta o movimento do Ben-Gvir ainda não tinha falado nada, e o Netanyahu ele foi atrás dos rabinos Druckmann e o rabino do Ben-Gvir, cujo nome eu esqueci agora, não me fugiu, para conseguir um apoio, né, para essa coalizão, para que ele não deixasse de ser primeiro-ministro. E o rabino Druckmann, ele disse que não. Ele disse que você não pode fazer um governo com islamistas. Isso não é permitido pela Halakha, pela lei judaica. Então, na interpretação dele, isso não podia, e o Smotrich usou dessa proibição para fortalecer a posição dele de que não ia sentar com o Uram na coalizão, e aí o Ben-Gvir não tinha como, enfim, não tinha como mudar de posição nesse caso, e aí ele, no fim das contas, esse governo acabou não acontecendo, né? Enfim, e aí, então ele teve essa posição aí. Agora, por que eu estou comentando isso? Por que eu digo que eu tenho dúvidas sobre isso? Porque o Smotrich, ele não tem nenhuma obrigação de seguir a orientação do Rabino Druckmann, né? Ele não tem, enfim, o sionismo religioso, como eu disse, não tem uma referência, uma autoridade religiosa que define, que é consultada, né, para que essa, enfim, eles separam a política das autoridades religiosas, não da religião, mas das autoridades religiosas bastante, né? Só que o Smotrich, aí tem uma diferença. O Smotrich não é o sionismo religioso clássico, né? Ele é de uma corrente que a gente chama de Hardalim, Haredim Leumim, né, que são os ultra-ortodoxos nacionalistas, né? Então ele é mais suscetível a respeitar a opinião do rabino. Mas, enfim, por esse lado, para o movimento sionista religioso, se é que ele deseja voltar a ser o que ele já foi, né, a saída de cena do Rabino Druckmann, né, ela é uma oportunidade. A saída de cena, enfim, o falecimento dele, no caso, né, ela é uma oportunidade, porque de fato agora eles podem levantar com as próprias pernas e não estar reféns de uma orientação rabínica para tomar essas decisões. A pergunta é se eles já tiveram, né? Enfim, se o papel do Rabino Druckmann ele era realmente acima da média, se era, no caso da influência que ele tinha, que ele exercia sobre os partidos com os quais se identificava, ou não. Hein? Mas, enfim, o fato é que ele faleceu, deixou esse espaço aberto aí, e agora o que a gente vai ter que ver é se algum outro rabino vai ocupar esse espaço, né, e pode até se fortalecer, copiando o modelo ultra-ortodoxo, ou se esse vácuo vai continuar aberto aí, e o movimento sionista religioso vai voltar a ser um movimento independente de orientações e de inspirações rabínicas para tomar suas próprias decisões. Enfim, ficamos à espera aí do que vai vir. É isso, cantou para subir. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é uma notícia assustadora, principalmente tendo em vista, né, o governo que acabou de tomar posse no dia de hoje, mas a notícia, o que aconteceu veio antes do governo, né, antes desse governo tomar posse, o que também torna tudo isso muito assustador. É sobre a prisão de um jornalista aqui em Israel, o jornalista Israel Frey, né, ou Israel Frey, mas enfim, Israel Frey, foi preso essa semana algemado nos pés e nas mãos por conta de um Twitter que ele fez em setembro, quando teve um atentado em Tel Aviv. No Twitter que ele publicou, no tweet, né, que ele publicou, ele colocava que o terrorista que saiu dos territórios ocupados da região de Jenin, ele entrou em Israel armado, foi até Tel Aviv, ou seja, ele teve contato ali com milhares, né, de cidadãos israelenses, não atacou ninguém, procurou um alvo, um policial, né, procurou alvos militares fardados, e esses foram os alvos, né, inicialmente do terrorista, e enfim, e o Israel Frey não fala que ele, por conta disso, né, por conta de não ter atingido, né, por conta de não ter atacado nenhum israelense, nenhum civil israelense, ele não poderia ser chamado de terrorista e ele deveria ser visto como um herói, um cara que estava ali atacando forças legítimas, né? Afinal de contas, são os mesmos alvos militares, né? São os mesmos militares que os oprimem ali do lado direito do muro, né? Na Cisjordânia.
E o Israel Frey, por conta disso, a Procuradoria, a Justiça, né, ordenou que fosse aberta uma investigação sobre ele, e nessa semana ele foi preso. No momento da prisão, obviamente, ele... Não, na verdade, ele tinha sido chamado, né, para prestar depoimento, ele não foi, se recusou a ir, e por isso ele foi preso. Ele foi solto no mesmo dia, é importante a gente dizer que ele foi solto no mesmo dia, mas isso porque houve como é que chama? Um clamor, né? A sociedade israelense entrou e falou: que negócio é esse? Um jornalista preso por conta do que ele falou, mas a investigação tinha sido aberta por ele ter sido acusado de cometer assatar, né? Incitar a violência contra alvos militares israelenses por palestinos. João, é um tanto quanto complicado, principalmente a gente sabendo aí que o que vem pela frente vai ser chumbo grosso, né, cara? Vai ser, enfim, é muito preocupante, né? Porque é muito preocupante essa situação. Enfim, você pode discordar do que ele falou ou concordar, né? O fato é que, segundo a lei internacional, ele não cometeu nenhum crime, nem segundo a lei israelense. O que aconteceu foi que ele disse o seguinte: o sujeito saiu lá de Nablus, que aí podia ter matado um monte de gente pelo caminho, e foi até Iafo para procurar soldados que são um alvo legítimo, né, numa situação de guerra, que ele em lugar razoável do mundo ele seria considerado um herói, não um terrorista, mas aqui ele é um terrorista. Esse foi o comentário que ele fez. Enfim, é muito polêmico você dizer isso em Israel, porque os soldados aqui são os filhos de todos nós, né? Agora, se você exclui o sentimentalismo dessa frase dele, enfim, é verdade, né? O soldado ele é uma arma de guerra e, enfim, se você está numa situação de conflito, né? Inclusive, você até deixa de ser terrorista quando você ataca soldado, né? Essa é considerada uma ação de guerrilha, né? E não de terror, né? Terror é quando você ataca civis indefesos. Quando você ataca forças armadas, já não é mais. Enfim, então não tem grandes questões, não tem grandes problemas. Mas aqui é muito mais dramático agora. Enfim, como todas as coisas. Ele foi intimado a depor e ele falou: eu não vou depor, eu sou jornalista, eu tenho direito da minha opinião. Antes de tudo, ele é cidadão, né? Mas ele falou: eu como jornalista, eu posso colocar a minha posição. Né? E ele falou: não vou. E o Israel Frey, ele é um cara muito outsider do negócio, porque o Israel Frey, ele é ultra-ortodoxo. Né? Ele teve em Hebron, ele inclusive foi boicotado na comunidade, né? Pediram, falaram para os pais dele que ele não era convidado mais para ir rezar na sinagoga que os pais dele vão rezar, se não me engano, em Jerusalém. E ele, enfim, um jornalista ultra-ortodoxo ligado à esquerda, né, identificado com a esquerda, ele vai cobrir muito as manifestações da esquerda, tem posições à esquerda, e aí ele foi preso. E essa foi a primeira vez na história em Israel que um jornalista foi preso por emitir opinião. Né? Enfim, e isso é um atentado à democracia. Né? Primeiro porque ele não falou cometam atentados, né? Ele não falou matem soldados, mas ele também nem falou, tipo, eu atacaria um soldado, mas ele falou: pô, o cara saiu lá de longe, que podia ter matado um monte de gente no caminho e procurou um soldado para atacar. Enfim, num lugar normal ele, tipo, seria chamado de herói. Ele fez uma análise, tipo, no lugar metucano, ele disse, no lugar razoável, né? Então, assim, ele fez uma análise mostrando que ele tinha alguma identificação, tipo, ele se identificava de alguma maneira com essa atitude, porque, enfim, mas acho que a minha interpretação é com o fato do sujeito ter, enfim, escolhido o alvo dele baseado em legitimidade, né? Por coisas muito mais graves que isso, o Smotrich, o Ben-Gvir e outros cidadãos israelenses não deixam você chamar um judeu de terrorista, né? Enfim, vale lembrar que o movimento Etzel do Menachem Begin explodiu um hotel em Jerusalém e matou 95 pessoas, né, em 1946. Enfim, porque consideravam que esse hotel era um alvo legítimo, que era um hotel britânico. Né? Enfim, e obviamente que eles alegam que eles não queriam matar ninguém, que eles só queriam explodir o hotel e tal, mas quando prepararam as bombas sabiam que podia morrer gente, enfim, e consideravam aquele um alvo legítimo. Enfim, e ali não eram soldados que estavam ali dentro, eram civis, né? Era um hotel, era uma instituição civil da ocupação britânica na Palestina, da ocupação britânica na Palestina, mas enfim, ocupação por ocupação, então você acaba tendo que legitimar um monte de coisas que acontecem aqui hoje, enfim. Então, não deveria ser crime o que ele falou, foi muito, no mínimo, muito exagerada a prisão dele, para não dizer outra coisa, enfim, e a verdade é que é muito preocupante, porque jornalista é o último bastião enfim,
da democracia nesses casos, né, quando você censurar jornalista. E para uma posição pró-Palestina, a categoria dos jornalistas não houve consenso, né, a favor dele. Ao contrário, os jornalistas da direita estão aí batendo palma. E isso aí é o primeiro sinal de que a merda está começando a feder forte aqui, né? Desculpa pela expressão, mas é porque não deu para encontrar outra mais clara que essa. Você está vendo que o jornalista é uma classe bastante solidária nesses casos, né? Até eles sabem que quando acontece com um, pode acontecer com eles. E, enfim, aqui não está sendo. E o cara não é nem árabe, né? O cara é judeu. Então, enfim, só para vocês entenderem o nível da situação. E é para esperar o pior depois de uma dessa aí, porque esses são os sinais de que, enfim, de que a gente está vendo uma série de padrões institucionais sendo rompidos, okay? Alguns do ponto de vista legal e outros do ponto de vista simbólico. E o simbólico, muitas vezes, ele não é pouco importante. E a não manifestação do consenso da classe jornalística é um simbolismo muito, mas muito importante nesse caso. É isso, né? Porque a classe jornalística, dos jornalistas, né, eles também eles agem de acordo com os interesses, não com os interesses, mas de acordo com a sua ideologia, né? E a ideologia, no caso aqui em Israel, né, eu acho que ela vem antes de tudo, no caso. Então, eles vão pegar o cara que é mais à esquerda e vão chamá-lo de traidor, né? Aquela coisa toda, e a gente sabe o que significa a palavra traidor, principalmente aqui, né? O Rabi, né? Como você citou o Rabi aí na notícia anterior do Rabino Druckmann, o Rabi foi considerado boged, né? Traidor. E a palavra não é fácil, né? Enfim, traidor é o traidor do povo judeu, e para ir daí em diante para a coisa ir montanha abaixo, né? Ir ladeira abaixo, é só um pingo. Mas, enfim, vamos ver o que vem pela frente. Vamos, então, passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre o deputado Gilad Karimi, do partido Avodá, que levou um Sefer Torah para o Kotel, né, do lado feminino do Muro das Lamentações, né, para os nossos ouvintes que não conhecem. O Muro das Lamentações, a parte principal dele, né, ela é dividida, né, tem uma parte que é só para homens, uma parte que é só para as mulheres. As mulheres são proibidas, né, de rezar no Sefer Torah, só que é uma discussão muito grande, e o movimento reformista, né, eles não concordam com essa decisão aí, e muitas vezes não, né, prática do movimento que as mulheres leiam também no Sefer Torah. O deputado Gilad Karimi, ele faz parte do movimento reformista, levou o Sefer Torah para o lado feminino do Kotel, e obviamente isso gera muita polêmica, e ele acabou, João, sendo chamado aí, sendo comparado, né, ao Ben-Gvir. Que situação, hein, cara? Pois qual foi a comparação que fizeram com o Ben-Gvir? Foi o seguinte, vocês aí estão fazendo a mesma coisa que ele faz, né? O Matan Kahana foi quem falou isso, e vários outros fizeram eco. O Matan Kahana, ex-ministro das religiões, agora parlamentar. Olha, a gente reclama quando ele sobe ali na esplanada das mesquitas, e você está fazendo a mesma coisa, está fazendo provocação, e etc, e que está errado, porque isso acirra os ânimos e não sei o que lá. Enfim, essa comparação é totalmente descabida. Eu não vou nem dizer o que eu penso sobre subir na esplanada das mesquitas. Eu acho que, no mundo ideal, judeus deveriam poder subir e rezar ali no pátio da esplanada das mesquitas, né, sem nenhum problema. Obviamente que não dentro da mesquita, que é um lugar religioso muçulmano, mas o pátio não é. As crianças palestinas jogam futebol ali. Então, enfim, então, no mundo razoável, isso não deveria ser um problema. Mas porque a gente está vivendo um conflito com os palestinos, e aquele era um lugar simbólico, e acende ali barril de pólvora, né? Essas atitudes como essa. Então realmente, não é uma questão razoável, não é uma questão normal, né? Enquanto dentro do Kotel, né, a reza das mulheres, o direito das mulheres de poder levar um Sefer Torah, né, enfim, e poderem, o pergaminho, né, da Torá, né, do Pentateuco, para quem não sabe o que é, né, e poder rezar igual os homens,
algo que não é proibido pela lei judaica, diga-se de passagem, né? As mulheres é dispensada a obrigação, né, de rezar, mas não é proibido, né? E a ortodoxia entende que se é dispensada a obrigação, então a grande maioria das correntes ortodoxas, na verdade, não todas, mas enfim, então como elas são dispensadas, isentas disso, então na verdade é uma vontade divina que elas não façam, né? E algumas mulheres não entendem assim, mas elas são proibidas. E o Gilad Kariv, que é um rabino reformista, falou: não, eu vou usar minha imunidade parlamentar para desafiar essa ordem estúpida e trazer um pouco mais de liberdade para a parte das mulheres. Existe uma disputa pelo Kotel, pelo Muro das Lamentações? Existe. Okay? Uma disputa que às vezes se transforma em atos violentos? Sim, é verdade. Tudo isso é verdade. Okay? Agora, ela está longe de ser semelhante ao que acontece na esplanada das mesquitas. Está muito longe de ser semelhante. Primeiro, é uma questão civil judaica, não é uma questão enfim, que envolve direitos civis dos cidadãos e a tentativa do rabinato de censurar, de proibir as mulheres de exercer um direito civil, né? Por uma coisa que, enfim, que não é amparada na lei, simplesmente é a regra, né? O rabinato instaura que a regra do Kotel, né? Que já é um absurdo, que é o rabinato quem decide as normas de funcionamento do Kotel, e eles decidiram, de maneira autocrática, que as mulheres são proibidas de levar o Sefer Torah, de botar o talit ou o tefilim na parte feminina do Kotel, né? Eles já definem também que tem uma parte masculina e uma parte feminina, sendo que a parte feminina ela corresponde a mais ou menos 20% do muro. Enfim, e aí o Gilad queria falar, se eu tenho imunidade, e todo Rosh Chodesh, que é todo o primeiro dia do mês, um dia que se lê a Torá, ele leva o Sefer Torah para a parte das mulheres. Ele não pode ser preso, porque ele tem imunidade parlamentar. E isso é considerado uma liberdade de expressão, né? Ele está, enfim, então ele faz isso. E, bom, tanto que eu acho que ele está certo. Mas tem gente que pode achar que é provocação, e eu respeito que acha que ele que acha que é provocação, e eu aceito debater se esse é um mecanismo razoável ou não, porque ele abre uma série de precedentes. Hoje ele faz isso, amanhã um deputado da direita pode usar da imunidade dele para tomar uma atitude mais problemática. Então, ou problemática na mesma medida, que também possa gerar violência, possa incomodar a outra população. Então, tudo isso eu aceito debater, tá tudo bem. Agora, comparar o que ele faz com incitar um conflito de ordem nacional com os palestinos, né, que já existe há dezenas de anos e que resulta em muitas mortes, né, que não precisa de muito para explodir, isso aí eu acho que é uma palhaçada sem tamanho. Lembrando que o Ben-Gvir, né, usa a sua imunidade para diversas vezes, muitas vezes inclusive para tirar a sua pistola, né, que ele anda armado, então ele tira a sua pistola, o que é crime aqui em Israel, né? No momento que um cara tem um porte de arma e ele tirou a pistola, a arma, né, como é que chama isso? Nem me lembro como chama isso. Do coldre, né? Coldre, onde está ali guardada a arma, no momento que ele levanta a arma, que ele ameaça alguém, já é um crime. Não é que seja um crime porque ele tem um porte de arma, mas ele já é como se ele estivesse atirando numa pessoa. Ele já está ameaçando a pessoa com uma arma de fogo, que já é muito grave, né? O Ben-Gvir usa sua imunidade para esse tipo de coisa. Ele já há vários vídeos, né, do Ben-Gvir em duas situações fazendo isso. E lembrando também que quando teve aí o período, foi mais ou menos quando teve o último confronto, né, com Gaza, se eu não me engano, que teve toda a confusão em Sheikh Jarrah, né, disputa por uma casa em Sheikh Jarrah entre colonos judeus, né, e palestinos. O Ben-Gvir ele montou, né, o seu escritório, né, ele já era deputado, ele transferiu o seu escritório do parlamento para Sheikh Jarrah, né, e obviamente se usando da sua imunidade parlamentar, que impedia que ele fosse preso, até porque ele incitou a violência ali que acontecia no momento, enfim. E ele, como deputado, não podia ser preso. É isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre dois deputados, né, que continuam aí no parlamento, que continuam, agora são parte desse novo governo, Orit Struk e Simcha Rothman, que, enfim, deram depoimentos falaram aí, né, enfim, coisas extremamente racistas e preocupantes que continuam dando o tom, né, do que será desse próximo governo. Uma delas foi dizendo que os médicos, né, deveriam ter o direito de recusar
o tratamento, de recusar atender cidadãos, né, de acordo com a sua orientação sexual, é o mesmo, né, valendo também para donos de estabelecimentos comerciais, de uma forma geral, estabelecimentos privados, donos de negócios, que também poderiam negar serviços a pessoas que não, vamos dizer assim, não andassem de acordo com as suas crenças, sua visão de mundo, vamos dizer assim. Ou seja, vamos dizer que um casal homossexual que gostaria de fazer uma festa de casamento num determinado salão de festas, o dono do salão de festas poderia virar e falar assim, não, vocês são gays, eu não faço festas para gays. Então, isso poderia... vocês não podem se casar aqui. João, é nesse sentido aí que esses dois deputados, né, falaram aí nessa semana. O que dá para a gente tirar disso pensando aí nesse próximo governo, cara? Não, eu não quero nem falar do próximo governo ainda não. Eu só quero falar sobre esse comentário. Esses comentários, né? Na verdade, vamos até porque quando a gente falou do novo governo, a gente tem que citar a resposta do Netanyahu nesse ponto, que pelo menos do ponto de vista retórico, ele não demorou nada para falar sobre isso, mesmo, enfim. Ele foi até mais agressivo do que ele foi com o comentário que o filho dele fez. Até esqueci de botar isso na pauta e vou meter isso agora. A Orit Struk, ela fez um comentário sobre os médicos. Ela falou, desde que tenha médicos o suficiente, um médico pode recusar, deveria poder recusar tratar um paciente de acordo, enfim, por se alguma convicção ideológica dele disser isso, né? E aí foi um negócio muito bizarro, né? Até porque os médicos fazem o juramento de Hipócrates, que você não deve deixar de cuidar de ninguém por credo, religião, opinião política, etc, etc, etc. Né? Já foi, assim, além do racismo envolvido nisso e da homofobia, né? Porque ela se referiu, no caso, aos homossexuais. Nesse caso, quem está escutando a gente falar de maneira genérica, o alvo, no momento, não eram os árabes, era a comunidade LGBT, LGBT+, né? E depois aí foram entrevistar o Simcha Rothman, né, um deputado do mesmo partido, e o Simcha Rothman disse, não, olha só, eu vou falar uma coisa que não é popular, e vocês não querem ouvir, mas é o certo, que se o comerciante, se o dono do negócio, ele tem uma propriedade privada, ele tem que decidir o que ele quer. Então, se vem um grupo de gays fazer uma festa ali, ele não quer deixar fazer a festa no hotel dele, porque ele não quer isso, porque isso incomoda as convicções religiosas dele. Ele tem o direito, ponto final. Assim ele disse. Aí o Netanyahu foi a público, teve que ir a público, condenar as declarações deles, dizer que ele não concorda com nada disso e que isso não vai acontecer, e que durante todo o tempo que ele for primeiro-ministro, igual foi antes, nenhum direito da comunidade LGBT vai ser retirado. É mentira o que ele está falando, ok? Porque a questão das barrigas de aluguel para os homens, né, homossexuais, foi proibida durante o último mandato dele, voltou a ser permitida agora num decreto do Ministério da Saúde, coordenado pelo Nitzan Horowitz, que era do Meretz. Eu não sei o que vai acontecer agora, pode ser que volte a ser proibido. Né? Então, não é verdade que o Netanyahu falou. Tem direitos da comunidade LGBT que foram retirados, tem direitos que foram conquistados também durante o período que ele teve no poder. Okay? Então, ele teve que ir a público para condenar essas declarações. Ele sabe que, do ponto de vista internacional, né, da comunidade internacional, se pega muito mal. Ele também sabe que o Likud tem eleitores homossexuais, convenhamos, que não parecem se importar muito com essa questão na hora que votam no Netanyahu, porque todos eles sabiam que era com esses sujeitos, como a Orit Struk, o Simcha Rothman, né, como obscuros, né, obtusos até, que ele ia formar o governo. Então, nada de novo aí. Acho que essas pessoas não colocaram essa questão como prioridade, a identidade LGBT mais delas, né? Enfim, mas assusta, assim, isso é simbólico, né? Porque isso não virou lei, mas isso está sendo do armário, né? Tipo, são as pessoas tirando isso do armário, né? E eu comentei um pouco sobre o Rabino Druckmann, né, o sionismo religioso no tópico passado. É importante dizer isso, o sionismo religioso ele nunca chegou tão longe nas aspirações deles de transformar Israel num estado religioso, porque os partidos ultra-ortodoxos eles não têm a aspiração de transformar Israel inteira num Medinat Halachá, no estado da lei judaica. Até porque uma diferença teológica entre a grande maioria dos grupos ultra-ortodoxos e do movimento sionista religioso é que o movimento ultra-ortodoxo ele não considera o Estado de Israel
uma etapa para a redenção. Então, o Estado regido pela lei judaica antes da chegada do Messias seria profanar, seria um atraso para a chegada do Messias, né? Enquanto o movimento religioso ele acredita justamente no contrário. Então, o que o movimento ultra-ortodoxo quer é facilidade, né? Eles não querem que tenha carro no Shabat, porque eles não querem que passe carro do lado deles, eles não querem que o ônibus, né, o transporte público, eles não querem que os jovens ultra-ortodoxos saibam que, enfim, vejam que existe essa possibilidade ainda no meio privado, para eles não terem que fazer isso. Mas eles não estão nem aí para a comida que eu estou comendo, nem para que os seculares estão fazendo por aí. É óbvio que tem alguns grupos que estão um pouco mais aí para isso, mas a maioria dos ortodoxos não. E essa é a diferença para os sionistas religiosos. Eles sim acham que isso é uma etapa para a redenção. Então, tudo mais que eles puderem colocar para que a gente cumpra os mandamentos no Estado, as mitzvot, eles fazem. Mas eles foram moderados em relação a isso. Esse movimento do Smotrich, da Orit Struk, desse pessoal, eles não são nem um pouco moderados. Eles estão avançando para frente com isso, né? E isso é preocupante, porque eles estão chutando a porta aí, não estão entrando devagarinho e mudando as coisas. Eles estão chutando a porta. Eles estão querendo naturalizar esse tipo de situação. O problema é quando você entra chutando a porta e fazendo esse tipo de declaração, você gera reação, né? Porque a comunidade LGBT+, é um dos grupos mais organizados de Israel para defender os seus direitos, né? E eles fazem muito barulho. Enfim, esse é um assunto que ele toca, né, as pessoas da comunidade internacional, né? E por isso o Netanyahu está preocupado. Ele está preocupado com isso, ele está preocupado com as transformações que podem acontecer no sistema judiciário do país, ele está preocupado com uma série de questões, porque ele sabe que, do ponto de vista das relações internacionais de Israel, da imagem de Israel para o exterior, né, você precisa manter no mínimo, uma aparência de democracia. E esses são dois fatores sobre os quais Israel se ancora, né? Que é a divisão dos poderes, um Estado, um Estado de direito, um Estado democrático de direito, pelo menos do lado esquerdo do muro, né? Enfim, e que com todas essas contradições, ainda assim, né, de maneira pelo menos comparativa, Israel é um país democrático, né, do lado de cá do muro, etc., democrático liberal, né? E ele sabe que se você for perdendo esses pilares, né, que é a independência dos poderes, que são os direitos civis, e etc., etc., você não vai ter moral para reclamar do Irã, você não vai ter apoio enfim, de parte da comunidade judaica dos Estados Unidos, né? Você não vai ter apoio de parte da comunidade não judaica também, enfim, tudo isso influencia muito. Okay? Mas as pessoas, esses obscuros, né, que vão formar o governo com Netanyahu agora, eles não estão nem aí para isso. Né? Eles são piromaníacos, eles são suicidas nesse aspecto, né? Eles acham que Deus está no comando e que eles estão trabalhando para isso. Okay? Mas eles não estão trabalhando para isso. Né? Eles estão trabalhando politicamente falando, né? A menos que você seja um fanático, enfim, a política não se faz para Deus, a política se faz para a população. E claramente os resultados disso eles são maléficos para a grande maioria da população. Eles são fascistas e fundamentalistas, né? Eu acho que isso é uma questão interessante. Acho que tudo que a gente está comentando, tanto em relação ao Rabino Druckmann, né, falecido, né, que não vai deixar saudade, quanto o sionismo religioso, eles são fundamentalistas. Eles são pessoas que querem aí a ligação total entre o Estado e religião. E isso, no momento em que o Estado é ligado à religião, acabou qualquer sombra aí de democracia, né? Eu acho que é realmente nesse sentido. E aí, enfim, eu ia comentar isso mais para frente, mas eu vou entrar. Hoje teve uma manifestação, né, aos arredores do parlamento, né, do Knesset. Não, eu achava que a manifestação seria em frente ao parlamento, mas, enfim, não deixaram a manifestação acontecer ali. A gente ficou entre prédios de alguns ministérios. Uma manifestação foi convocada por diversos setores da sociedade civil israelense, contra, né, esse novo governo que tomou posse hoje. E, enfim, a comunidade LGBTQIA+, ela estava presente ali em peso, né? Era muita gente com bandeira do arco-íris, manifestando, inclusive tinham várias, na verdade, eram vários adesivos, né? Como os judeus eram obrigados a usar durante a Segunda Guerra Mundial, né, durante o Holocausto, aquela estrela amarela escrito judeu, né? Tinham várias pessoas com estrela com a cor do arco-íris escrito Leatab, né, que é
como a gente fala aqui sobre a comunidade LGBT, e tinha também com a estrela escrito mulher, tinha com a estrela escrito secular, né? Ou seja, uma questão muito simbólica, né? Quando a gente falou muito, tá falando muito simbolismo aqui nesse podcast, nesse episódio. Então, enfim, isso aconteceu muito hoje e a comunidade LGBTQIA+, ela estava presente em peso, né? Mostrando aí que vai ser, e já está sendo, né? A comunidade que o setor da sociedade israelense judaica que mais está sofrendo ataques, né? Desde que a gente viu o resultado das eleições e viu que a extrema-direita tomaria, né, o poder, tomaria o poder, né? Com esse novo governo. Então, eles se colocaram presentes aí, você, né, colocou que um dos setores da sociedade que é mais organizado, e hoje eles também mostraram essa força aí na manifestação. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre as leis, né, que foram aprovadas aí pré-início desse governo que tomou posse hoje. Eram leis aí ligadas ao deputado Ben-Gvir, né, que a gente comentou, que era uma lei aí que dava a ele o controle sobre determinados batalhões da polícia, né, que foram desligados do exército e agora passaram a polícia de fronteira em principal questão aí, que passou agora, que vai estar ligado diretamente ao Ministério da Segurança Nacional, que é o ministério dele, né? Não é mais o Ministério da Segurança Pública, é o Ministério da Segurança Nacional, e esse nacional aí ele tem uma importância muito grande, porque é o nacional judaico, né? Não é o nacional israelense, é o nacional judaico. Então, a polícia de fronteira passa a estar sob o controle do Ben-Gvir. Tem também a lei, né, que foi que dividiu o Ministério dividiu o Ministério da Segurança, né, tirando o setor, né, com o Minala Ezrahi, né, que pô, João, eu esqueci de novo como é que faz essa tradução. Autoridade Civil. Autoridade Civil, isso. A Autoridade Civil que é responsável, né, a Autoridade Civil que é responsável pela ocupação dos territórios ocupados, né, tudo relacionado à questão civil, tanto judaica quanto palestina, que era ligado diretamente ao Ministério da Defesa. Agora ela é desligada do Ministério da Defesa e não é que ela seja desligada, ela passa a ser uma filial do Ministério da Defesa, ou seja, é possível indicar um novo ministro somente para a autoridade civil, e esse ministro é o Smotrich, né, para que essa nova... para que isso fosse possível, era necessário aprovar uma lei, e essa lei foi aprovada, e uma terceira lei que também foi aprovada é a lei personalista do deputado Aryeh Deri, criminoso, né, que já cumpriu pena na cadeia durante 7 anos, depois ele voltou para a política, mais uma vez foi condenado, chegou aí a um acordo com a justiça, ao invés de ser preso, ele abandonou seus direitos políticos, vamos dizer assim, não poderia concorrer como deputado, por conta disso ele não seria preso, só que, enfim, seu partido aí foi eleito, quer dizer, seu partido teve cadeiras eleitas e ele agora volta a ser ministro, e para que isso acontecesse, uma nova lei foi aprovada. Enfim, João, o governo, para que esse governo pudesse tomar posse, várias leis já foram aprovadas, mostrando aí que é um bagunção geral, né, essa questão aí da democracia israelense, já que tudo é permitido para que um governo tome posse, né? Pois é, a gente já falou sobre isso aqui nas edições passadas, então não vou me alongar mais nisso, você também acabou de explicar bastante sobre elas, que eu quero só fazer 2 comentários pequenos. O primeiro é sobre a questão do Ben-Gvir. A gente comentou que ele tinha se arrependido, né, e tinha, não se arrependido, mas ele está cogitando não tentar aprovar essa lei agora, com receio de que a conselheira jurídica do Estado, do governo, perdão, ela emitisse um parecer negativo e a Suprema Corte vetasse essa transformação que ele quer fazer. Mas, no fim das contas, ele foi para cima e aprovou a lei. Obviamente que esse caso vai ser judicializado, okay? Mas se ele fez isso é porque ele viu que ele pensou e viu que era mais fácil isso acontecer. Enfim, ele tinha alguma chance disso acontecer e que era melhor fazer isso agora. Agora, meu comentário mais importante vai ser sobre a questão do Deri, né? O Aryeh Deri, como a gente comentou na edição passada, okay? Ele está fazendo uma manobra jurídica
absurda, um negócio tipo de piada, né? Enfim, de programa humorístico, né? Que é um sujeito que foi condenado, que fez acordo com a justiça, que aceitou que na sua condenação ele não poderia exercer cargos de ministros por causa disso por não sei quantos anos, que ainda mais que ele é reincidente, né? Já é a segunda vez que ele é condenado pela justiça, ele está exigindo, para aceitar fazer parte do governo, uma lei que permita que presos em situação de condicional, né, possam exercer cargos de ministro. Ou seja, ele aceitou a condenação, ele fez um acordo com a justiça e agora está legislando para cancelar a lei que sustentava o acordo que ele mesmo fez com a justiça. E ele aprovou essa lei. Ele não só aprovou essa lei, como ele quer exercer 2 ministérios simultaneamente, né, que são o Ministério do Interior e o Ministério da Saúde. A gente não está falando de qualquer porcaria, não. A gente está falando de 2 ministérios que têm um orçamento muito grande, que são ministérios muito importantes. Os profissionais do Ministério da Saúde já manifestaram preocupação com o fato de eles não terem um ministro que é só da saúde, dizendo que o ministério deles é muito importante para ter um meio-ministro. E que depois de 2 anos, se o governo durar bem, ele vai assumir o Ministério das Finanças, um sujeito que já foi 2 vezes condenado por corrupção, uma delas por recebimento de propina. Mas o mais bizarro disso tudo foi o que aconteceu essa semana, que o Arederi, depois de aprovar essa lei, ele peitou a Suprema Corte e disse o seguinte: se vocês cancelarem essa lei e eu não puder ser ministro, eu vou provocar o caos político, porque não vai ter governo, porque não vai ter estabilidade, e a gente vai para novas eleições. Ou seja, ele ameaçou a Suprema Corte de provocar o caos político e de ir para novas eleições, caso eles considerem que a manobra que ele fez ela é inconstitucional, né? Constitucional entre aspas, que já não tem Constituição, mas tem leis básicas, enfim, e tem máximas, né? E cabe à Suprema Corte interpretar, enfim, o caráter inconstitucional caráter constitucional dessas leis básicas. E ele vai lá e ameaça assim na cara dura, né? Enfim, óbvio que o Dério não tem vergonha de nada mais, né? Depois do que ele já fez, refez e aprovar essa lei, essa cara de pau dele, não tem mais vergonha de nada. Mas, ainda assim, eu não canso de ficar surpreso, né, com a disfarçatez dele. Enfim, eu, como alguém que está insatisfeito com esse governo, eu torço para a Suprema Corte passar por cima e proibir o Dério de exercer o cargo de ministro. Mas eles estão muito acuados, a justiça é muito acuada, porque se eles fazem uma coisa dessas, eles sabem que a Knesset ela vai com tudo para cima da Suprema Corte, né? Eles vão com tudo para cima deles para legislar, enfim, reduzindo os poderes da Suprema Corte até, segundo alguns ali, torná-la insignificante, né? Irrelevante para enfim, um poder sem poderes, né? E pode até ser desproporcional o poder que a Suprema Corte tem em Israel hoje, não o poder judiciário como um todo, mas a Suprema Corte, justamente pelo fato do país não ter Constituição. Mas, enfim, eles estão agora... Mas também isso não quer dizer que você tenha que cancelar esses poderes de uma maneira geral, de maneira total, né? Enfim, esses são os próximos capítulos de suspense e terror que a gente vai ver daqui para frente. Eu acho que essa postura, pode começar um canalha, né? O cara é um canalha. O cara que faz um negócio desse não tem outra palavra menos educada, né? Para dizer o que ele representa, né? Mas, enfim, ele coloca... Eu acho que assim, ele colocou a Suprema Corte contra a parede. Eu acho que está dada a disputa. Está colocado... As cartas estão na mesa. A Suprema Corte, como você colocou, está acuada, realmente está acuada. Mas se a Suprema Corte se a Suprema Corte abaixar a cabeça para o que o Déry, para as ameaças do Déry, para essas leis que foram aprovadas agora, baixou a cabeça, amigo, vai passar a boiada, entendeu? Talvez eles não, porque a gente já comentou isso em outros episódios, né? Que uma das principais propostas, né, desse novo governo é uma reforma do sistema judiciário com a aprovação de uma lei que ela visa que o parlamento tenha a possibilidade de reverter uma decisão da Suprema Corte, né? Ou seja, o parlamento, vamos usar o caso dessa lei do Déry, né? A Suprema Corte diz, essa lei ela é inconstitucional, né? Baseada aí no que representa a Constituição israelense, ela bate de frente com leis básicas, ou seja, ela não pode ser aprovada. E a ideia desse novo governo é aprovar uma lei que diga, ok, então vamos voltar essa lei para o parlamento, a gente vota de novo, caso o parlamento
aprove novamente a lei, depois dela ter sido invalidada pelo Supremo Tribunal de Justiça, a lei passa a ter validade porque o parlamento é o órgão legislativo e ele teria mais poder do que a Suprema Corte. Então, enfim, acontecendo isso, se a Suprema Corte abaixar a cabeça agora, pode ser que essa lei que visa tirar poder, né, da Suprema Corte, ela não seja aprovada. Mas aí, amigo, qualquer coisa eles vão ameaçar e vão para cima, porque eles vão ver que a Suprema Corte está completamente acuada. Ele deu um checkmate, na minha opinião. Ele deu um checkmate na Suprema Corte. O que a Suprema Corte decidir agora vai dar o tom do sistema, de como vai funcionar o governo, na minha opinião, de como vai funcionar o governo nesse próximo período. Se eles abaixarem a cabeça, vai começar a passar pode ser que essa lei que visa tirar poder da Suprema Corte não seja aprovada, mas, por outro lado, a Suprema Corte vai perder força, porque ela continua estando acuada. Por outro lado, se a Suprema Corte bater de frente, ele leve o caos aí para onde ele quiser, até porque não é tão simples levar o caos, porque o caos que ele está dizendo que ele vai levar representa também, ele vai sofrer pressões enormes dos seus parceiros políticos ali e tudo mais, porque representa derrubar o governo, e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nem eles sabem o que vai acontecer. Então, o embate está dado, né? Eu acho que está aí. O Dery agora colocou as cartas na mesa e falou: meu amigo, a disputa começou, o que vocês vão fazer? Ou vocês vão abaixar a cabeça, ou a gente vai ver o que vem pela frente. Vamos ver o que a Suprema Corte aí vai decidir sobre essa lei do Dery, mas realmente as expectativas não são nem um pouco positivas, né? Lembrando, né, a gente comentou disso já, que quando agora a oposição, né, que era foi situação no último ano, queria aprovar uma lei impedindo que deputados que estão com processos, estão sendo julgados, têm processos criminais, assumam como primeiro-ministro, houve muita gritaria por conta da direita, né, por conta do Netanyahu, por conta de todos esses partidos. Por quê? Porque era uma lei que visava impedir que o Netanyahu pudesse ser candidato, né, pudesse ser primeiro-ministro. Eles falaram, é uma lei extremamente personalista. E agora essa lei que foi aprovada por o Dery é mais do que personalista, né? Está pegando um ladrão, canalha, e falando, vamos limpar ele, vamos dar aquela limpadinha nele, esfrega daqui, esfrega dali, e deixa ele limpinho aí, deixa ele kasher, né, cara? Deixa ele kasher para tomar posse, ser ministro e continuar fazendo o que ele acha que deve fazer. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que não acaba, hein? Vamos lá, a nossa próxima notícia é sobre o chefe do Estado-Maior do Exército, Aviv, né, o general Aviv Kohavi, que ligou para o Netanyahu essa semana, conversou com o Netanyahu dessa semana e colocou aí muitas das suas preocupações que envolvem essas leis e tudo como está sendo definido aí a formação do novo governo, principalmente em função dessa divisão que está sendo feita no Ministério da Segurança, né, que a gente comentou há pouco, que o Smotrich passa a ter um papel, né, como ministro da ocupação, vamos dizer assim, eu acho que agora é oficial, né, ele é o ministro da ocupação, ou seja, você descola a questão da autoridade civil na Cisjordânia de uma questão militar e passa a uma questão política total, né? Ou seja, um cara com a ideologia dele que vai definir qual vai ser a linha da autoridade civil e não questões militares. E, por outro lado, também o que o Ben-Gvir tem feito, que é o controle, ele quer o controle total, né? E conseguiu, né? Controle total da polícia e de batalhões que eram ligados ao Exército, como a Polícia de Fronteiras, e agora passam a estar aí sob o controle do Ben-Gvir. Então, o Aviv Kohavi ligou para o Netanyahu e conversou com o Netanyahu e falou, meu amigo, do jeito que está, vai ser difícil, hein? E, por outro lado, esses dois envolvidos aí, tanto Ben-Gvir quanto os Smotrich, que também já foram condenados, né, por violência e terrorismo, são agora ministros do Estado de Israel com muito poder, né, João? São. E o Ministério da Defesa foi totalmente esvaziado, né? Enfim. O Yoav Gallant, né, já dando spoiler da próxima notícia, que vai ser o ministro da Defesa, ele vai dirigir o Ministério da Defesa sem a autoridade civil e sem as 14 unidades de Magav, né, de Polícia da Fronteira. Enfim, troço sem noção. Mas
o Raviv Kohav, né, que é o Ramatkal que está saindo, né, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas que está em retirada, está saindo, vai ser substituído já por uma pessoa que já foi escolhida pelo Benny Gantz, cujo nome eu me esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele mostrou preocupação, na verdade, a principal preocupação dele era com uma proposta. Primeiro, ele mostrou preocupação com o fato dessas duas coisas que a gente está falando, né, desse esvaziamento do Ministério da Defesa e de dar nas mãos de pessoas que não têm a menor ideia do que é coordenar as forças de segurança, que nem exército fizeram, o controle sobre, enfim, instituições tão importantes, né, da defesa. Mas ele também manifestou preocupação com relação à ideia do Ben-Gvir, por exemplo, de criar uma unidade do Shabak, né, que é o Serviço de Inteligência e de Segurança Nacional, específica para cuidar da criminalidade na sociedade árabe, porque o Shabak não usa métodos convencionais. O Shabak enfim, para evitar questões nacionais, não, né, de cunho nacional, não exatamente crime comum, e principalmente pela proposta de lei do Ben-Gvir, que ele está forçando a barra para dar imunidade a soldados que cometerem excessos e, enfim, no exercício enfim, usando a farda, né, digamos assim, no exercício do dever civil, do dever militar. E o que isso quer dizer? Que que a gente chama no Brasil, né, de excludente de ilicitude, que queriam dar para a polícia, que eles querem dar para o exército. Né? No exército de ocupação, no exército que realiza uma missão de ocupação, que isso é uma cidade civil de cerca de 3 milhões de pessoas na Cisjordânia, hein? Fora os de Gaza, né, que eventualmente o exército pode acabar entrando ali. E soldados vão provavelmente uma liberação para sacar a arma e atirar, sem comando nenhum, porque eles sabem que não vai acontecer nada com eles depois. E essa é uma lei que o Ben-Gvir está praticamente forçando a barra para acontecer, né? De você anistiar soldados de cometerem crimes, né? De você acobertar, cobrir, né? Permitir, enfim, usem a palavra que vocês quiserem, né? E isso é perigosíssimo para as Forças Armadas de Israel, é perigosíssimo para o país de uma maneira geral, porque você perde o controle totalmente. O soldado vai poder fazer tudo, né? E hoje, tipo, ele amanhã vai fazer isso para matar um terrorista que não precisa ser morto, porque já está neutralizado. E depois de amanhã ele vai fazer isso matando um civil palestino, e no outro dia ele vai estar matando um ativista de esquerda israelense, enfim, vai receber, enfim, imunidade, no caso, vai ser anistiado, né? E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo normal, né? Porque eles querem que não exista lei, né, para o soldado em situação de conflito. Okay? Agora, quem define isso são os próprios comandantes, e você vai confiar em todos os comandantes, né? Enfim, então essa galera que enche tanta boca para dizer que o exército de Israel é o mais ético do mundo, mais moral do mundo, né? Enfim, pode até ser, mas eu nunca vi um ranking de moralidade militar no mundo, então é tão difícil que a gente possa afirmar isso com tanta segurança quanto eles afirmam, mas enfim, ainda que seja, ele vai deixar de ser. Ele vai ficar um dos menos morais do mundo, porque todo exército tem leis, né? E isso aí é exército de ditadura militar, né? Isso não é um exército que o soldado não tem que responder pelos seus atos. É um exército de ditadura militar, né? E mais que ditadura militar, né? Uma ditadura militar de cunho fascista, ultranacionalista, né? E isso não pode acontecer. E o Kohav estava preocupado. Então ele ligou para o Netanyahu e mostrou a preocupação dele, né? Uma atitude que é pouco comum e inusual e que talvez ultrapasse os limites do que ele poderia fazer. E aí, qual é a resposta do Ben-Gvir e do Smotrich? Que atualmente existe um período de 3 anos para você, entre o período que você deixa o meio militar, que você pode se candidatar para a política. Eles queriam aumentar isso para 10 anos. Olha só a influência que os generais estão tendo, essa postura de general, essa postura de político. O cara nem saiu do exército, já quer ser político. Tem que aumentar isso para 10 anos, para ninguém nem lembrar, né, e para que ele não possa fazer isso que ele está fazendo. Enfim, e óbvio que 10 anos é totalmente exagerado, né, para esse período de filtrar, né, esse caso. Pode até ser que 3 anos seja pouco, mas 10 anos é exagerado. Mesmo que o Kohav tenha cometido um ato equivocado, propositalmente ou não, do ponto de vista ético, hein? Você não pode transformar isso numa regra por causa disso. E, enfim, curioso é que o Ben-Gvir é condenado 8 vezes, né? 8 vezes ele foi condenado já na esfera criminal, e o período de filtragem dele é muito menor do que o do
do que o do um general do exército, né? Enfim, então chega a ser ridículo, patético escutar esse tipo de coisa. Lembrando também que o Smotrich, além de também ter sido condenado na época de 2005, né, você falou do Rabino Druckmann, que falou para os soldados negarem, né, irem contra, não aceitarem as ordens, né, dos seus superiores na evacuação de Gaza. O Smotrich, ele foi preso levando, né, litros e litros de combustível para Gaza, né, durante o período da desconexão, da evacuação israelense, e ele também não serviu ao exército, né? Acho que isso fala muito, mas, enfim, não foi lá bater de frente. Enfim, vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o deputado Itzhak Goldknopf. Eu sempre me enrolo para falar o nome dele, porque tem um K ali no meio que é muito chato, mas, enfim, é o Itzhak Goldknopf, do partido Yadut Torá, né, do partido ultra-ortodoxo, né, ultra-ortodoxo, acho que é nazi, que, enfim, comentamos isso, se eu não me engano, tem 2 episódios, que ele gerenciava ali várias ONGs relacionadas à educação no setor ultra-ortodoxo, e essa semana foi descoberta várias ilegalidades, né, João? Ligando aí tanto o gerenciamento dessas organizações quanto nepotismo, já que membros da sua família, principalmente filhos e parentes próximos, são empregados com salários muito bons, né, cara? Pois assim, foram 3 escândalos na mesma semana, né, para o Goldknopf, que entrou agora para a vida política e entrou com o pé esquerdo, né? Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença ou não. O que aconteceu? O Goldknopf, que ele tem um apartamento em Jerusalém de 135 metros quadrados, hein? Fora a varanda, né? E foi descoberto, ele foi nomeado ministro da Habitação. Depois eu vou contar uma anedota engraçada aqui. E ele descobriram que ele dividiu esse apartamento dele em 5 apartamentos e aluga para 5 casais ultra-ortodoxos, né? Cada um vivendo num apartamento de 30 e poucos metros, né? Às vezes até menos, e sem declarar a justiça, que transformou em 5, sem declarar que aluga, nada disso, né? O ministro da Habitação, né? Fazendo ilegalidades na habitação, né? Até um cara, ele botou um postagem no Twitter engraçada, que ele colocou: o que vocês esperam o que vocês desejam para o próximo ministro da Habitação? Aí um cara respondeu para ele que ele deixa alguns apartamentos para a gente, pelo menos, que não leve todos. Enfim, mas não só isso. Ele foi responsável por toda a autoridade de jardins de infância da corrente Gur, né, da Hassídica, que é a maior corrente racídica de Israel, da ortodoxia. Então ele coordenou tudo isso, né? E nessa época, né, nesse período, até pouco tempo, na verdade, há 6 meses, um pouco antes de ele entrar para a política, ele vendeu um território, um terreno, na verdade não um terreno, uma propriedade, né? Não ele vendeu, a autoridade que ele presidia vendeu para o filho dele um jardim de infância, um edifício de jardim de infância, a propriedade, por um valor 30% abaixo do valor de mercado. Né? Esse é só o segundo escândalo. Né? Enfim, e o terceiro escândalo é que o Goldknopf, ele pagava uma média de salário para os profissionais que trabalhavam ele empregava mais de 10 mil pessoas. Né? A média que ele pagava para funcionários, tipo a secretária, a professora do jardim de infância, a ajudante, etc., era uma média de 3 mil shekels por mês. Hein? Com todo o orçamento que ele tinha para salários, a média era essa. As pessoas falam, uma média muito baixa. É uma média muito baixa, mas, a maioria dos profissionais ali não eram de expediente completo, então era razoável. Ele, de qualquer maneira, tem que obedecer um princípio legal, ele não pode pagar menos que o mínimo ali. Hein? Essa era a média do que ele pagava ali. Só que ele tinha alguns parentes trabalhando nesse setor, justamente nesse jardim de infância. E todos esses parentes, quando eu falo alguns parentes, estou falando tipo de, se não me engano, 8 ou 10, né? E todos eles ganhavam entre 10 e 30 mil shekels. Ou seja, coincidentemente, todos os parentes dele que ele empregava, que já é um problema, eles recebiam um salário pelo menos 3 vezes, de 3 a 10 vezes maior do que a média que ele pagava para os outros funcionários. Enfim, foram muitos escândalos da mesma vez, né? Esse furo foi dado pelo repórter do Haaretz, pelo Chaim Levinson, que ultimamente não tem feito muitas reportagens, tem escrito umas colunas, mas
mas ele é um baita de um repórter, e ele, enfim, ele fez o Goldenhoff entrar na política com o pé esquerdo aí, porque é muito provável que ele seja investigado e que mais coisas apareçam aí, né? Enfim, quando você entra para a política e quando você vira ministro, você acaba, enfim, as pessoas percebem coisas que não sabiam antes sobre você, né? E se você não tem o passado limpo, enfim, você acaba tendo que pagar pela tua escolha de entrar para a política, né? No caso dele, nem sei se é uma escolha, porque como funciona nessas correntes racídicas, às vezes o Oreb, né, da comunidade, virou e falou assim, é tu mesmo que vai, e você não pode dizer que não, né? Enfim, mas não sei como é que é o caso dele. Eu acho que ele até quis ir, ele fez muita questão de ser ministro, né? O partido discutiu se ele devia ser ministro ou não, se ele devia participar do gabinete ou não, e etc, etc. Ele fez muita questão de ser ministro e vai ser. Foi nomeado hoje. Enfim, mas tá aí o escândalo, né? E eu falei, bom, a anedota engraçada, na verdade, a piadinha da semana é que no último governo Netanyahu, os partidos ultra-ortodoxos, eles pintaram de preto a cara das mulheres que compunham o quadro de ministros, né? Já eram poucas, eles pintaram as caras delas de preto, para mostrar só os homens. E, enfim, o presidente da Knesset atual, né, recém-eleito, é o Amir Ohana, que é um deputado gay, né, homossexual do Likud. E foi o primeiro homossexual eleito pelo Likud e vai ser o primeiro presidente da Knesset gay também, da história, né? Não só gay, LGBT, no caso. E aí um jornalista publicou um tweet engraçado dizendo assim, bom, pela primeira vez os jornais ultra-ortodoxos vão poder mostrar uma foto do presidente da Knesset e da sua esposa. No caso não é uma esposa, no caso é o marido, né? O Amir Ohana é casado, inclusive ele fez um discurso homenageando os pais e o parceiro dele, né? Um discurso até bonito. O Amir Ohana é um sujeito muito inteligente, hein? Quando o Ilan Gilon, que é um ex-deputado do Meretz, faleceu, ele também fez um comentário bonito e sensível. Enfim, ele é um sujeito inteligente e ele tem alguma sensibilidade. Hein? É lamentável que essa sensibilidade não apareça quando ele exerce cargos públicos, pelo menos não tem aparecido até agora. Porque como ministro da Segurança Pública, como ministro da Justiça, ele foi um cara muito cruel. Enfim, o presidente da Knesset tem que ser um cara memlarti, tem que ser um cara republicano. E ele vai ter uma chance agora de mostrar que ele pode usar a inteligência dele, enfim, de maneira mais positiva. E o que eu estou falando não é nem rixa ideológica, não. Porque para mim você mandar a polícia perseguir manifestante enfim, é antidemocrático, não tem a ver com ser de direita ou ser de esquerda, não. Enfim, e foi o que ele fez, no caso. Então, espero que ele agora possa repensar um pouco isso, né? Possa fazer juiz aí o discurso que ele fez homenageando os pais e o parceiro, enfim, que entenda a responsabilidade dele agora. Ele não só mandou a polícia perseguir militantes, como ele, na época, como ministro da Justiça, que foi no período do corona, né? Ele também fez de tudo para atrasar o início do julgamento do Netanyahu. Ele falou que o sistema judiciário ia parar, né? Não impediu a realização de julgamentos por conta de ter muitas pessoas juntas no mesmo quadro, no mesmo recinto, enfim. E ele cumpriu isso. Eu, particularmente, vejo essa nomeação dele aí como líder, né, como presidente do parlamento, justamente por ele ser do grupo aí que, durante os últimos anos, fez de tudo para defender o Netanyahu e proteger o Netanyahu. Lembrando, quando teve o início do julgamento dele, teve uma foto, né, com vários deputados do Likud ali, papagaio de pirata. O Netanyahu levou um púlpito para o tribunal e fez um discurso na entrada do tribunal, né, não dentro da sala, mas foi tirado uma foto ali com vários deputados do Likud, um deles era, obviamente, o Amir Ohana. E, enfim, tomou posse aí como próximo presidente do Knesset, do parlamento. Eu, particularmente, não acho que ele vai ser nem um pouco aí mamlarti, né? Como a gente traduz o termo, republicano. Mas vamos ver o que vem pela frente. É isso. Vamos então à nossa última notícia do bloco, sobre, enfim, a posse desse novo governo, um governo fundamentalista com setores extremamente fascistas, toma posse em Israel, sendo o governo mais à direita da história do país, que está prestes aí a completar 75 anos de idade. É um governo que os nossos ouvintes, que pelo menos têm acompanhado a gente aí acho que no último mês, né, tem percebido que estamos muito preocupados com o que vem pela frente. Eu acho que esse podcast dessa semana também dá muito tom aí do que vai ser, do que vem pela frente.
mas o governo tomou posse no dia de hoje. Todo mundo, né, foi discursar, foi falar, oposição, situação, todo mundo vai falando, e o que aconteceu, e eu já dei um spoilerzinho, né, anteriormente falando, foi também uma manifestação organizada por diversos setores da sociedade civil israelense, movimentos da comunidade LGBTQIA+, movimentos, um movimento reformista também, um movimento religioso reformista, a Associação de Direitos Civis, enfim, também movimentos anti-ocupação, movimentos de direitos humanos, e tinha muita gente presente hoje. Eu fui à manifestação em Jerusalém, eu moro a 35 quilômetros de Jerusalém, demorei quase uma hora para chegar, a estrada estava cheia, tinha uma carreata longa, com dezenas de carros, centenas de carros, na verdade, com bandeiras de Israel, subindo em direção a Jerusalém. Eu achei interessantíssimo, porque eu estava subindo, estava andando, tem uma hora que são 3 pistas, só que uma das pistas é só para ônibus, né? Então acabam ficando 2 pistas para carro. Na pista da direita estava essa carreata e a pista da esquerda livre, né? Eu falei, eu não vou ficar atrás da carreata, eu quero chegar, né? Eu via que a carreata não andava, então eu fui pela pista da esquerda, subi, e aí, em um determinado local, eu perguntei para um cara, falei, cara, vocês sabem onde vocês vão estacionar? Porque arrumar estacionamento em qualquer lugar aqui em Israel é praticamente impossível, né? Eu falei, vocês sabem onde vocês vão estacionar? E o cara falou assim, não tenho ideia, vem atrás. Eu falei, que mané vem atrás do quê? Eu falei, achei lá meu estacionamento, tive que andar pra caramba para chegar lá onde era o local da manifestação. E aí o que eu achei interessante é que parecia esse pessoal que, quando eu perguntei sobre o estacionamento, ele falou, não, vamos junto, vamos junto. Eu falei, esse cara deve vir a Jerusalém uma vez por ano, se vem, não tem ideia de onde são as coisas, não sabe como andar pela cidade. Enfim, não sei nem se ele conseguiu chegar à manifestação. E aí, como eu falei antes, a manifestação não foi na região ali perto em frente ao parlamento, né? A gente foi colocado ali bem abaixo, longe, relativamente longe do parlamento. Não conseguia nem, da onde a gente estava, não conseguia nem ver o prédio. E tinha um número razoável de pessoas, levando em conta que era uma quinta-feira, 10h30 da manhã, que a manifestação começou. Eu fui embora por volta de 1h da tarde, ainda tinha algumas pessoas, mas enfim. Esse foi o tom. Muita gente falando do próximo governo, do que a gente vem por aí. Como eu falei, muita gente da comunidade LGBTQIA+, e também setores aí, principalmente anti-ocupação. E aí, João, novo governo, 37º, é isso? 37º governo de Israel em 75 anos de Estado, que dá um pouco o tom aí, o que mostra pra gente que governos aqui não são muito estáveis, né? São 2 anos, em média, para cada governo, e a gente vê pela frente um governo tenebroso, né? Agora vamos tentar dar um pouco de informação, enfim, numérica, vamos dizer assim, né, e objetiva, para depois a gente poder fazer uma avaliação. 37 ministros e vice-ministros, isso não quer dizer que são 37 ministérios, né? Isso inclui também pessoas que acumularam 2 ministérios, ou seja, tem 37 cargos, assim, para 64 deputados. Quer dizer que muitos deputados vão usar a lei norueguesa, que é uma coisa que já existe no Brasil, né, que é o fato do parlamentar poder se licenciar para poder ser ministro e outro parlamentar da fila assumir o seu lugar. 37 é muito para um governo de 64, uma coalizão de 64 cadeiras. É muito. É muito para Israel também, um país de 9 milhões e pouco de habitantes, 21 mil quilômetros quadrados. É muito. Isso quer dizer que o Netanyahu teve que satisfazer muita gente. Enfim, algumas pessoas foram agraciadas com cargos mais interessantes, né, outras com menos. Enfim, os cargos mais importantes, tá? O ministro da Defesa vai ser o Yoav Gallant, que é um ex-general do Exército, que tinha sido nomeado pelo Netanyahu e pelo Ehud Barak, quando era ministro da Defesa do Netanyahu, para ser chefe das Forças Armadas. E aí descobriram que ele tinha feito uma maracutaia e se apropriado de um terreno de forma indevida. E aí ficou feia a situação para ele. Enfim, o governo desnomeou, foi a única vez que isso aconteceu. E aí o Benny Gantz assumiu o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, foi em 2011. E aí o Yoav Gallant saiu do exército, né, pediu para sair, entrou para a política depois, o Gantz entrou também mais ou menos ao mesmo tempo, um pouco depois, e aí agora o Gallant ele substitui o Gantz como ministro da Defesa, né? Mas ele vai pegar o Ministério da Defesa esvaziado, o Ministério da Defesa que não tem a autoridade civil, que está na mão do Smotrich, e que não tem a polícia de fronteira, que está na mão do Ben-Gvir, né?
Mas, enfim, não deixa de ser um ministério com orçamento muito alto, né? O ministro da Educação vai ser o Yoav Kish, que é um membro importante do Likud, né? E também vai ser o ministro da integração, da articulação do governo na Knesset. Okay? Enfim, e também vai ser ministro da cooperação local, ou seja, um cara que foi muito agraciado pelo Netanyahu. Em geral, o Ministério da Educação já é um ministério bastante grande, né? Enfim, é o segundo maior orçamento do Estado, às vezes até o maior, dependendo do ano. Mas esse ano vai ser, ele também está dividido, porque parte do orçamento foi para o Avi Maoz do Noam, com uma série de programas que passaram para ele, enfim, e outros foram para outros deputados que passaram de uma pasta para outra, então foi esvaziado esse ministério. É um membro do Likud importante, muito fiel ao Netanyahu, e também não é dos mais radicais, nem ele nem o Gallant, apesar dos dois terem dito coisas que a gente considera absurdas, né? Comparativamente, eles não são dos mais radicais, então não acho que vai ser nenhum desastre, nenhum dos dois nesses cargos. O ministro da Justiça vai ser o Yariv Levin, o braço direito do Netanyahu, número 2 do partido, que é um parlamentar antigo na Knesset, okay? E que quer fazer uma reforma na justiça e que não favorece muito a democracia. Ele também não é dos piores, okay? Mas o projeto dele é muito ruim, ele já quer fazer essa reforma há muito tempo e só dessa vez ele ganhou moral o suficiente para fazer isso, e o Netanyahu bateu o pé, vai ser ele que vai ser. Né? E o Netanyahu confia muito nele, ele é o braço direito de verdade, conselheiro do Netanyahu, enfim. Enfim, essa é uma nomeação importante a gente falar. O ministro da Indústria e Comércio vai... Sim. Então, peraí, deixa eu só fazer uma parte aí sobre vai lá. O Yariv Levin. Numa manifestação há cerca de 10 anos, uma manifestação em Tel Aviv, no sul de Tel Aviv, e a gente contra contra os eritreios e os sudaneses, né, que vieram para Israel, que migraram para Israel no último período, né? Uma manifestação há 10 anos atrás, o Yariv Levin falou assim: aqui não é Eritreia, aqui não é o Sudão, voltem para a Eritreia e voltem para o Sudão. Então esse é o tom aí do próximo ministro da Justiça. Vai, continua. Não, beleza. Enfim, eu estou me referindo principalmente aos do Likud, porque os outros já eram sabidos há muito tempo, né? Agora eu vou para os casos mais curiosos, né? Primeiro de tudo, a Idit Silman, a deputada que era do partido do Bennett, que foi responsável por derrubar a coalizão passada, ela recebeu um cargo de ministro, tal qual toda a mídia noticiou que tinha sido prometido, e ela negou. Ela vai ser ministra do Meio Ambiente, okay? Do mesmo jeito que o outro desertor do partido do Bennett, o Amichai Shikli, ele recebeu o Ministério da Igualdade Social, né? E também o Ministério da Diáspora, esses dois ministérios, que os dois desertores foram presenteados aí com ministérios de médio escalão. Né? Miri Regev, né, que ela vai outra vez ser ministra dos Transportes, né, uma coisa que já não foi bom da primeira vez, mas enfim, o Netanyahu vai repetir a dose, ele tinha que colocar ela para alguma coisa. E aí tem aqui um caso curioso, né? O Netanyahu ele nomeou como ministro do exterior o Eli Cohen, que é o número 3 do Likud, um cara que é muito popular internamente no partido e que trabalha quieto e que também está longe de ser dos mais radicais. Hein? Ele tinha que nomear o Eli Cohen para alguma coisa importante, é um cara que está crescendo muito no partido. Ele queria um diplomata de carreira, mas acabou que não aconteceu, e ele colocou o Eli Cohen. E aí, quando ele anunciou isso, o Israel Katz, que já foi ministro dos Transportes por muitos anos, também foi ministro do Exterior por um período de poucos meses, quando o Netanyahu foi proibido de acumular ministérios, e foi o último ministro das Finanças do Netanyahu. Quando ele soube disso, ele que queria muito esse ministério, ele simplesmente se retirou do plenário da Knesset. Ele saiu, né, de irritado, de puto da vida que ele estava. O Israel Katz, né, é importante a gente dizer isso para deixar isso claro. Ele ficou esse tempo inteiro dizendo que não queria saber de cargo, que o que ele pegasse estava bom, etc, etc, etc. Mas, na verdade, a gente sabe que ele, o Miki Zohar e outro deputado, agora que eu me esqueci quem é, se não me engano, era o Dani Danon, eles estavam pressionando muito o Netanyahu, okay? Porque ele queria o Ministério do Exterior, o Dudi Amsallem queria o Ministério da Justiça, o Dudi Amsallem, se não me engano, é o número 6 do partido, e o Dani Danon queria ser o presidente da Knesset, que eles formaram um trio para pressionar o Netanyahu, e o Netanyahu não deu para nenhum dos três que eles queriam. Só que o Dudi Amsallem, apesar de ele ter moral ali dentro do Likud e tal,
ele, enfim, o Netanyahu nunca precisou dele exatamente enfim, não tem nada não tem contas para serem acertadas com ele. O Dani Danon sempre foi um adversário do Netanyahu dentro do Likud, né? Ele nunca escondeu que ele quer ser o número 1 do Likud, exatamente por isso que o Netanyahu não deixa ele crescer muito. Agora, o Israel Katz, ele foi muito fiel ao Netanyahu por muito tempo ali. O Israel Katz, ele não aprovou o orçamento, ele se queimou com a parte grande da população israelense, né? Com os profissionais técnicos do Ministério das Finanças, porque ele não aprovou o orçamento só para o Netanyahu ter uma janela para convocar eleições e não passar o bastão para o Benny Gantz, porque no acordo dele estava, essa era uma das poucas cláusulas, né, que eram permitidas, que era que se você não tivesse eleições por causa do orçamento, né, se o orçamento não fosse aprovado, o Netanyahu continuaria como primeiro-ministro, uma das poucas exceções à regra do acordo que eles tinham feito. E o Israel Katz, ele fez isso, ele entrou no cargo para fazer isso, ele fez isso para o Netanyahu. E ele perdeu popularidade, inclusive, no Likud, porque ele foi um péssimo ministro das Finanças, horrível, talvez o pior da história do país. E o Netanyahu, em vez de recompensar o Israel Katz, ele isolou o Israel Katz, ok? Mas ele tem a sua razão para isso. O Israel Katz, ele chegou a propor para o Netanyahu, quando ele não estava conseguindo formar o governo em 2021, depois das eleições, que ele deixasse o Israel Katz formar o governo, ficar 1 ano como primeiro-ministro, depois ele voltava. E o Netanyahu considerou isso alta traição. Então ele isolou o Israel Katz. Só que o Israel Katz, ele é um cara de muito conchavo interno do Likud, né? E quando ele ficou puto, o Netanyahu, ele teve que chamar os dois ali para conversar. E aí ele falou o seguinte, olha só, vai ser o seguinte, a gente vai fazer, o Eli Cohen vai ser ministro do exterior no primeiro ano, e o Israel Katz vai ser ministro da energia. E no segundo e no terceiro ano eles trocam, e no quarto ano o Eli Cohen volta. Que é uma coisa, tipo, que não faz o menor sentido, né? Você vai botar o cara inexperiente, né? Que nunca foi ministro de nada, para ser ministro dos ministérios mais importantes do país no primeiro ano, quando ele não sabe nada, né? Nem para ele pegar a experiência, porque tipo, ele podia pegar a experiência no Ministério Menor. Depois ele sai, depois do primeiro ano, né? Não dá continuidade ao trabalho, bota outro cara, para depois ele voltar do nada, né? Enfim, a única lógica que eu vejo nisso é o Netanyahu querendo enfraquecer os dois, né? E a única coisa que eu consigo ver sentido aí, né? Uma das bizarrices que acontecem é a única rotação. Tem outra rotação que é do Smotrich com o Deri, que a gente já falou enfim, no bloco passado. E a outra nomeação que a gente deve citar aqui, que é muito importante, é a do Shlomo Kerry, que é um deputado bastante inteligente também, o mais radical da direita do Likud, um cara que poderia estar tranquilamente no partido do Ben-Gvir ou do Smotrich, inclusive ele é da corrente sionista religiosa, e ele vai ser o ministro das telecomunicações. Okay? Agora, o Ministério das Telecomunicações é um ministério de segundo escalão, segundo, terceiro escalão, né? É importante, mas não é de outro mundo. Então, por que eu estou comentando essa nomeação? Porque tem um papo interno no Likud que eles querem fechar o canal público de televisão e rádio, né? É o canal 11, a Reshet Kan, né? Que foi um conglomerado que foi legalmente aprovado, enfim, e permitida a eles, porque em Israel você tem que ter, além de ter uma concessão, você tem que ter uma permissão para poder fazer jornalismo, né? O canal 14, por exemplo, que é o antigo canal 20, que é o canal, enfim, eles conseguiram isso há pouco tempo. E, enfim, tudo que eles não fazem é jornalismo, é um panfleto da direita bibista do país, do negócio, tipo, é pior que a Jovem Pan, né? Que a Jovem Pan ainda bota uns ali para fazer o contraditório, para fingir que é imparcial. O canal 14 nem isso faz, né? Não tem um contraditório, não existe. Todo mundo ali da direita é bibista. Enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Shlomo Kerry, ele já disse que ele é a favor, ele não só disse, ele disse de maneira radical que ele quer fechar o departamento de jornalismo do canal público, que a televisão pública, o dinheiro público não pode servir para isso. Okay? Enfim, obviamente que o Likud critica o canal 11 por ser parcial, de esquerda, anti-Netanyahu, né? Então, etc. Claro, todo jornalismo que não trata o Netanyahu como Deus na Terra, eles consideram de esquerda e parcial e blá blá blá. Então ele quer fechar o jornalismo do canal 11. E aí em Israel teria 3 programas jornalísticos na TV aberta, que são os canais 12, 13 e 14, okay? Que são os 3 privados, um deles totalmente de direita, e os outros 2, como qualquer canal privado que tem, você sempre desconfia, né, da pauta editorial
que não é independente, porque ela obedece à lógica do capital, né? E, enfim, o próprio Canal 13, por exemplo, que ele era altamente anti-Bibi, né, quando era o Canal 10, né, depois que eles fizeram a reforma, mudou o nome e tal, e o dono, que era o Noni Moses, vendeu, né, ele era um canal considerado anti-Netanyahu, e hoje em dia ele está longe de ser um dos principais programas deles, coordenados pela jornalista Ayala Hasson, é um dos programas mais pró-Netanyahu que tem, né, um programa jornalístico que passa no sábado de noite, se não me engano, não, na sexta de noite, perdão, programa de maior audiência jornalística, que é totalmente pró-Netanyahu, né? Então o canal 11, ele não tem nenhuma chapa branca assim. Ele até me incomoda a tentativa extrema deles de neutralidade, porque numa dessas eles acabam colocando o Ben-Gvir como contraponto de uma esquerda liberal, né? O que não é razoável, né? Mas enfim, e isso incomoda a direita bibista, porque, enfim, porque eles não querem escutar crítica principalmente feita com dinheiro público, né? Só que o papel do jornalismo é fazer uma análise crítica. E é exatamente isso que eles não querem, análise crítica. E aí tudo leva a crer que o Shlomo Kerry está lá para fechar o departamento de jornalismo da Kan. E, enfim, isso é, no mínimo, preocupante. Atualmente, a rádio deles eu escuto bastante, mas ainda prefiro a Galei Tzahal, né, que é a rádio do Exército. Acho que a Galei Tzahal é um pouco melhor. Na verdade, que eu tenho implicância com alguns jornalistas da Rádio Kan, mas o programa de notícia televisiva da Kan é atualmente o que eu vejo, é o que eu mais gosto, né? O que tem para mim os melhores profissionais no campo, né? Os repórteres de campo. Talvez os analistas deles não sejam os melhores hoje em dia, mas os profissionais de campo para mim são. E, enfim, e hoje em dia esse pode acabar, né? Essas pessoas vão arrumar emprego, mas sem as mesmas condições, sem a mesma liberdade, e isso é muito preocupante. Mas, enfim, essa é mais uma característica desse governo, né? Acabar com todo o republicanismo que existe, com a independência das instituições, né? A justiça está sob ameaça, o canal público de comunicação está sob ameaça, enfim, e várias outras questões estão aí sob ameaça, e a gente tem muito com o que se preocupar. Estamos todos sob ameaça, João. Essa é a questão desse novo governo. Estamos todos sob ameaça. Não vou nem comentar, cara. Vamos passar para o nosso próximo bloco para a gente tratar aí de questões do conflito e outras questões internacionais. Bom, gente, foi preso aí um autor dos recentes atentados em Jerusalém, e ele foi identificado com o Estado Islâmico. Pô, João, nem sabia que o Estado Islâmico ainda existia, cara. Agora apareceu aqui em Jerusalém, cara, é isso mesmo? Então, o Estado Islâmico não é organizado exatamente, né, aqui, tanto em Israel como nos territórios. O Estado Islâmico ele tenta influenciar as pessoas a tomarem atitudes sozinhos aqui, né? Eles não conseguiram se organizar. Israel é muito pesado, muito duro com essa questão, enfim, e de não deixar eles entrarem. Não só Israel, o Hamas também não deixa, e a Jihad Islâmica também não deixa, porque é concorrência. Enfim, então, o máximo que eles conseguem é cooptar algumas pessoas para fazerem atentados em seu nome. E esse cara que fez os atentados em Jerusalém há um mês, que a gente comentou aqui no podcast, né, que deixou bombas em uma bicicleta, em uma mochila, e saiu. Ele tinha, na verdade, uma terceira bomba ainda mais pesada, mas que falhou. Então ele decidiu não forçar a barra, e ele foi pego, né? Enfim, é um sujeito de Jerusalém Oriental que trouxe as coisas dos territórios, né? Se não me engano, de Nablus, enfim, e planejou o atentado, e aí foi pego. A inteligência tardou, falhou, mas no final funcionou e pegou o cara. Enfim, tá aí. Foi pego. É curioso, né? Não é a primeira vez que tem um atentado influenciado pelo Estado Islâmico em Israel, mas nessa dimensão, nesse tamanho, foi impactante. Foi um negócio que não foi pequeno, não. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre o presidente Biden, que é isso aí, ligou para o Netanyahu e o parabenizou pela posse, né, por ter se tornado aí mais uma vez primeiro-ministro de Israel. O Biden dizendo que acho que contra tudo e contra todos, né, desse novo governo aí, ele vai continuar lutando por dois estados, né, pela política de dois estados, voltando aí à política americana, a tradicional política americana, né? Durante o período do Trump, isso um pouco sumiu, né? Mas o Trump chegou a falar, inclusive, né? Vocês que sentem à mesa e se decidam, se vocês resolverem, eu aceito, né? Isso foi o que o Trump falou, e agora o Biden, ele
ele volta a afirmar a histórica política americana de 2 estados. Disse para o Netanyahu que vai lutar por isso. Os dois, né, João, que tem um histórico aí, né? São 2 amigos, se conhecem há muitos anos, sempre foram muito próximos, só que recentemente, né, principalmente depois que o Netanyahu começou a arrumar problema aí com os democratas, né, com o Partido Democrata, durante o governo Obama, as coisas azedaram um pouco. Pois é, o Biden, ele, na verdade, é uma postura histórica, principalmente do Partido Democrata, né? O Partido Republicano ele faz menos esforços para isso. O Partido Democrata ele pressiona um pouco mais. Enfim, o Obama fez vida difícil para o Netanyahu e o Biden acho que vai tentar fazer também, acho que em menos grau que o Obama, mas vai tentar fazer também. E agora, ele fez questão de dar essa alfinetada, né? E tornar público que ele falou isso, porque ele quer dizer o seguinte: olha, você não vem com os teus radicais aqui não, porque eu vou te fazer vida difícil. É melhor que você se acostume com isso, porque eu não estou aqui para brincar não. Enfim, agora, se o Obama, que era muito mais decidido a fazer alguma coisa, não deu nenhum resultado, então eu não acredito que nenhuma atitude do Biden vai ser realmente significativa nesse caso. Mas fica aí o registro, né? Queria fazer um comentário que eu esqueci de fazer no bloco passado. O governo israelense, dos 37 ministros e vice-ministros, ele tem apenas 5 mulheres. O ministério passado, vale a pena lembrar, ele tinha 40% de mulheres, né, nos cargos. Esse atual ele tem apenas 5 mulheres, que, se não me engano, elas são metade ou mais de todas as mulheres da coalizão, né? Acho que elas não chegavam a 10 mulheres na coalizão toda, né? O Likud acho que tem 5 deputadas e os partidos ortodoxos nenhuma, né? Então sobrava as outras todas juntas, aí deve ter umas 3 mais, e acabou, é tudo. Enfim, então é uma outra diferença marcada aí do governo anterior para o atual. E vai ser interessante também notar o que, com a lei norueguesa, né, quando novos deputados tomarem o lugar dos deputados que viraram ministro, se entrarão mulheres no lugar de mulheres, né, ou se vão entrar homens. Aí a gente pode ter realmente a diminuição total, né, da participação de mulheres no parlamento. Bom, vamos ver. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que vai curtir o Réveillon, o Silvestre, como se fala aqui em Israel, tomando uma cidra argentina. O João que prefere as cidras argentinas aos champanhes franceses. Morreu o Pelé, o rei do futebol. O Pelé que foi o craque da Copa de 70, a única Copa do mundo em que a seleção israelense conseguiu a classificação. E o Pelé, agradecer até ao João e ao meu caro Gorenstein, o Pelé jogou aqui em Israel apenas uma vez, não pela seleção brasileira, mas sim pelo Santos. Segundo tem o registro aqui, no ano de 1961, uma partida Santos 3, combinado Maccabi Tel Aviv, Hapoel Petah Tikva 1. Um jogo em que o Pelé fez um gol e no final do jogo o Pelé disse que os israelenses brigam muito pela bola, correm muito atrás da bola e chegam junto. Pelé fazendo esse comentário, esse elogio. Em 1961, lembrando que em 62 o Pelé foi jogar o Mundial do Chile, o bicampeonato, e acaba se machucando logo no começo da competição. O Pelé que já tinha 21 anos em 61, o Pelé que faria 21 anos em 61, já era campeão mundial em 58 na Suécia. Então fica esse registro do Pelé ter vindo a Israel, não com a seleção brasileira. O primeiro jogo que a seleção brasileira veio a Israel foi em 87, quando o Romário, inclusive, fez o primeiro gol dele com a camisa da seleção naquela partida. O Raí também veio naquela seleção. Um time que jogou a Copa América de 87 e depois aquela base jogou também no ano seguinte a Olimpíada de 88 e depois a Copa 90. Mas o Pelé, ele tem essa identidade que o israelense normalmente coloca, dependendo da idade, israelenses que viram a Copa de 70 pela televisão,
que passou direto para Israel, israelenses que depois viram a seleção de 82, israelenses que viram depois Romário e Bebeto em 94, que viram depois o Ronaldo em 2002 com Rivaldo. Então todos esses israelenses que quando encontram um brasileiro obrigatoriamente vão falar de futebol. Independente se é uma pessoa que gosta ou não de futebol, independente se é uma pessoa que gosta mais de política do que de futebol, ou mais de basquete do que de futebol, ela ouve que a pessoa brasileira, sendo homem ou mulher, ou o que for, vai puxar o assunto do futebol, achando que o brasileiro obrigatoriamente deve entender, conhecer e gostar de futebol. Nem todos os brasileiros gostam de futebol, mas todos, quando chegam a Israel, vão ouvir falar dos grandes craques. E o Pelé do futebol foi o Pelé. O Pelé de cada esporte tem o seu Pelé, cada área de atuação tem o seu Pelé, o seu máximo, né? O seu melhor de todos os tempos. E o Pelé do futebol, sem dúvida, foi o Pelé. Então fica aí o registro, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pelo comentário e estamos aí, né, cara? Semana que vem apareça mais uma vez. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Vou sim. Sobre o Pelé, o rei aí que deixou a gente hoje, nesse dia que a gente foi gravar um pouquinho, depois de saber disso, o Pelé já esteve em Israel, né? Em 1961, numa excursão patrocinada pelo presidente da Inter de Milão, na qual o Santos recebeu 2 milhões de dólares, que naquela época era muito, muito, muito dinheiro, né? O Pelé esteve aqui e o Santos enfrentou um combinado do Maccabi Tel Aviv com o Hapoel Petah Tikva, okay? E venceu por 3-1. O Pelé fez um gol e ele fez um comentário, ele falou que os israelenses demoram muito com a bola. Foi uma maneira elegante de dizer que os israelenses não sabem jogar muito bem futebol. Mas enfim, naquela época as excursões do Santos eram famosíssimas, né? O Pelé viajou o mundo inteiro, chegou a parar uma guerra, né, na Nigéria, a condição do Santos foi que a guerra tinha que parar, né, para eles irem lá, eles pararam com a guerra para ver o Pelé, né? Um negócio absurdo, né? Enfim, e tá aí o Pelé, teve aqui também, jogou no estádio de Ramat Gan, no estádio lotado, né, para ver o rei jogando. Ele ainda era bem novinho, em 61 ele tinha 20 anos, né? Mas já era campeão do mundo, como craque da seleção, já era o craque da seleção, né? E já tinha 500 gols na carreira, que os primeiros 500 gols do Pelé ele fez até os 21 anos, né? Enfim, negócio absurdo. Passou por aqui, obviamente que deixou saudades, né? Deixou saudades em todos os lugares que ele passou, com certeza como jogador. Enfim, e tá aí essa curiosidade aí, tem fotos dele na internet, dele, enfim, com a camisa do Santos, com os outros jogadores israelenses com essa camisa do combinado, enfim. A maioria dos grandes jogadores brasileiros, já dos anos 50, 60, 70, até os anos 80, eles passaram aqui por Israel, né? E o rei também passou por aqui, né? Enfim, é isso. Que descanse em paz aí, né? E que o seu nome nunca seja esquecido, né? Que a gente estava começando essa gravação, né? Que como que o Garrincha é pouco lembrado hoje em dia, né? Porque ele jogou tem muito tempo e porque ele morreu já tem muito tempo também, morreu já tem mais de 40 anos, ou tem 40, né? Acho que morreu em 82, se não me engano. Enfim, ganhou uma bela biografia do Rui Castro, Garrincha. Espero que o Pelé também ganhe uma biografia legal. Apesar dele ter tido uma vida menos polêmica, né, que o Garrincha, com Maradona, que outras pessoas. Os feitos dele e a ajuda que ele dá para explicar o contexto, né, e a conjuntura global dos anos que ele foi jogador e dos anos que ele deixou de jogar também são muito, muito, muito relevantes, né? Enfim, e os vídeos dos lances dele estão aí para todo mundo ver, enfim, e entender por que ele é considerado o rei. É isso aí, vamos nessa então. Feliz ano novo aí para os nossos ouvintes, né? Porque a maioria dos que vai escutar um pouquinho antes do Réveillon ou um pouquinho depois. Então, um 2023 melhor que 2022, né? Espero que 2023 não seja um ano de pandemia em lugar nenhum, né? No Brasil, imagino que vocês vão ter um ano bem melhor. Aqui em Israel, eu tenho muitas dúvidas. É isso. Queria também... Ô, João, se o Pelé viesse, vamos supor, o Pelé agora vem a Israel e participa de um combinado. Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa. No final do jogo, o que ele ia falar?
Se ele visse Maccabi Tel Aviv, foi uma bela partida, entende? Sabe o que? Não, em relação ao futebol, cara, o que o Pelé ia falar? Que o israelense demora muito com a bola, cara. Eu acho que não mudou nada o futebol durante o futebol israelense nesse período. Continua a mesma coisa. Meu irmão, os caras seguram muito a bola. Pode ser. Olha, mas o Pelé como comentarista não era dos meus preferidos, não. Então, não sei o que ele ia falar, mas enfim. Não sei se o Pelé, enfim, com a bola no pé era um gênio, mas com o microfone comentando o jogo não falava mais que obviedades, né? É o rei. O rei também erra. Enfim, eu também só queria deixar aí um feliz ano novo para os nossos ouvintes e dizer que o próximo ano vai ser um ano de muita batalha, um ano de luta. Tem muito analista político, jornalista, né, falando que esse governo já está mudando, né, completamente a cara do Estado, né, a forma como o Estado se construiu, a forma como o Estado se modificou nesse último período, e isso não vai ser muito difícil ou até impossível a gente voltar ao que era antes, né? Eu acho que ainda, eu não sei se está muito cedo para falar, eu acho que os nossos últimos episódios, pelo menos da minha parte, mostram uma preocupação muito grande do que pode acontecer por aqui. Eu acho que a gente está perto de um movimento, a gente está no início de um governo muito radical, que a gente vai ver setores da sociedade que vivem aqui em Israel ou nos territórios ocupados sofrendo muito nesse próximo período, e a gente tem que estar pronto para enfrentar, tem que estar pronto para ir para cima, porque senão a coisa vai realmente ficar difícil. E tem aquele... Eu não sei quem é, cara, tem um poema que dizem que é do Brecht, né, cara, mas, enfim, já li que também não é dele. É aquele poema que diz que, enfim, primeiro... Eu não sei se o que eu vou falar é correto, mas, enfim, eu tenho certeza que os ouvintes, boa parte dos ouvintes conhecem, e os que não conhecem vão entender. Um poema que diz que uma pessoa que vivia na Europa Ocidental, Oriental, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brecht, no caso, né? E ele vira e fala assim, que era, enfim, a quem era atribuído, né, a autoria desse poema, ele viria e falava assim, vieram os nazistas, pegaram os ciganos. Eu não me preocupava porque eu não era cigano, né? Não me preocupei, não era cigano. Vieram os nazistas, pegaram os homossexuais, eu não me preocupei porque eu não era homossexual. Vieram os nazistas, pegaram uma outra minoria, e eu não me preocupei. Pegaram as mulheres, eu não me preocupei porque eu não era as mulheres, porque eu não era mulher, e vieram os nazistas, pegaram os judeus. E aí não tem mais o que falar, né? Nesse momento ele perde a voz. Eu não estou fazendo aqui nenhuma alusão ao novo governo e o nazismo, acho que é importante deixar isso claro. Eu acho que é um governo que tem traços antidemocráticos muito grandes, muito fortes, mas eu não estou fazendo alusão aqui ao próximo governo contra o nazismo, mas eu acho que é um momento, eu quero falar sobre o poema e a questão da luta, porque se nós, progressistas da esquerda israelense, não formos para frente agora, pode ser muito tarde, num período próximo. Eu acho que a gente precisa estar organizado e precisa saber defender os nossos direitos, saber ser solidário, mesmo que não toque a nós diretamente, toca quem está do nosso lado, toca ao nosso vizinho e toca pessoas que, obviamente, não tem nenhum sentido que sofram por isso. E a luta pela democracia aqui dentro de Israel, ela também passa pela luta pelo fim da ocupação israelense. Não há democracia com ocupação. Isso a sociedade israelense tem que ter claro, porque senão a gente não vai conseguir enfrentar esse governo da forma correta. Tem que ser um enfrentamento de judeus, árabes, mulheres, homens, homossexuais, heterossexuais, ou seja lá quem for. Pessoas que hoje defendem a democracia em Israel, defendem a construção de uma sociedade muito mais democrática do que a sociedade israelense diz ser, precisam estar unidos hoje e saber enfrentar o que vem pela frente, porque o ano de 2023 não vai ser fácil. Foi mal, aí eu me estendi, mas era preciso fazer esse final de episódio. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, feliz ano novo e até a semana que vem.